Alô, ok. Tecnologia é assim mesmo, a gente vai se acostumando. As facilidades que a gente recebe, né? A gente agradece a Deus. De vez em quando tem que fazer algum ajuste. Isso é bom. Primeiro, falar da felicidade de ver todos vocês aqui de novo nessa noite, mais um dia nosso aqui na igreja, juntos, reunidos, fazendo aquilo que nós aprendemos de Jesus. Os apóstolos do primeiro século, discípulos de Jesus, eles mantinham esse costume e nós aprendemos e continuamos. Eles, durante a semana, todos os dias, eles se reuniam na casa de um, na casa de outro, partiam o pão juntos, oravam juntos, liam a palavra juntos, compartilhavam juntos. E é interessante que Lucas fala para a gente, escrevendo em Atos, que eles estavam praticamente todos os dias se encontrando. Era um costume da igreja, era algo que aconteceu na igreja primitiva, que Jesus ensinou assim, e ele encontrava com os discípulos dele todos os dias, eles andavam juntos todos os dias, e esse costume passou para a igreja, entendendo que foi o ensino de Jesus. Isto é muito importante. Já havia o costume dos anteriores, dos patriarcas, da escola de Jerusalém, dos judeus, de se encontrarem nas sinagogas aos finais de semana. Sábado era o dia escolhido, o dia determinado pelo Senhor, e eles também se encontravam no final de semana para também lerem as Escrituras, para orarem juntos, para viverem juntos. Então, Jesus pegou esse costume que já havia do tempo lá de Moisés e foi para frente, do encontro do final de semana, e ele então acrescentou o encontro do meio de semana. E eu digo para vocês que é um costume que nós estamos resgatando aqui na igreja, e tem sido muito bom. Quem não tem participado de uma célula, inclusive aí no informativo, eu coloquei bem na capa mesmo, se você ainda não tem, encontre uma célula para você. Qual que é a ideia da célula? É isso que está escrito aí, que a gente tenha amizade, que a gente tenha encontros de salvação, que a gente promova bons relacionamentos, milagres, tudo que vai acontecendo com presença de Deus. Quem vive a semana inteira aí, só na sua rotina diária, está perdendo. Só na rotina do trabalho, da escola, está perdendo. Está perdendo, está perdendo. Querem ter um experimento prático? Se aproxima da irmã Antônia, do irmão Manuel Francisco, pergunta para ele como é que foi ontem, né? E ele falou aqui para mim: pastor, foi muito bom, foi muito bom, fiquei emocionado com o que aconteceu ontem. Pergunta para a Vera, para o Eduardo, eles vão dizer para vocês como é que tem sido. Pergunta para a Silma, né, Silma? Lá, como é que tem sido? Pode pergunta para a Masília, como é que tem sido? Sai perguntando aí, e vocês vão descobrir que Jesus tem trabalhado de forma diferenciada na vida dos irmãos da nossa igreja, que durante a semana tem esse envolvimento com Deus. Isso é muito importante. Não é uma questão assim à toa, não é moda, não é porque igrejas estão fazendo e estão crescendo, não é um simples movimento de igreja, não, é Deus trabalhando na nossa mente, Deus trabalhando no nosso entendimento, que nós precisamos buscá-lo o tempo todo, e isso é importante. Amém? Isso é importante, e a gente vai começar a entender isso. Nós estamos falando agora, durante esses 7 domingos, hoje é o 2º domingo, a respeito de escolhas, de algumas decisões que nós precisamos tomar na minha vida,
para que Deus tome o controle dos meus dias. Se você fala assim, de forma teórica, porque você aprendeu, não, Deus é que comanda a minha vida, não, eu faço a vontade de Deus, não, eu tenho entendimento de Deus, eu sei que Deus é importante para mim, muito bom, muito bem, não está errado, é isso mesmo, mas vou dizer para você, existe algo mais, não é só o conhecimento teórico, não é só aquilo que a gente aprendeu de berço, não é só aquilo que já ouvimos falar, a coisa acontece a partir de como eu vivo, como é que eu lido com as questões do meu trabalho, da minha sobrevivência, com as questões de ganho, de dinheiro, como é que eu lido com a minha família, com os meus filhos, marido e mulher, como é que eu lido com os meus amigos, com os meus vizinhos, com as pessoas que fazem parte do meu dia a dia, como é que eu lido com o meu conflito, como é que eu lido com a minha luta, como é que eu lido com aquilo que me destrói, como é que eu lido com a minha frustração, como é que eu lido com essas coisas, percebem? E aí a gente começa a entender, a gente começa a perceber que vida com Deus é algo mais de pegar a Bíblia e ler, é algo mais do que ouvir uma palavra, a mensagem de um pastor, é algo mais. Eu preciso entender, esse negócio precisa entrar na minha cabeça, sabe por quê? Porque senão eu não mudo, porque senão eu não sou transformado. A gente canta tanto aqui, né? Deus transforma minha vida, agora mesmo, atraia o meu coração, me busque, me pegue, sabe? E aí a gente fala até, eu quero que o Senhor transforme o meu jeito de ser, só que tudo fica no conceito, tudo fica na teoria, tudo fica na palavra, e a gente tem que entender isso aí, isso precisa ser transformado, isso precisa ser mudado. Eu, como pastor da igreja, aí atrás do seu informativo, quem não pegou está na mesinha lá atrás, sabe? Eu coloquei bem em cima aí, ó, estamos orando por escolhas que geram transformação de vida. Eu estou orando mesmo, de verdade, meu pedido para Deus é que Ele, através do seu Espírito Santo, mude a mentalidade e o jeito de viver de vocês. O meu eu já entreguei, o meu Ele está mudando. Tem muitas coisas que Ele já mudou. Domingo passado eu falei um negócio aqui, ainda bem que o pastor Olavo não estava aqui, né? Domingo eu já abri um pouco do meu coração aqui para vocês, é algo que Deus tem mudado na minha vida, eu fico mais contente com isso, mais feliz com isso, porque é preciso mudar, você precisa ler aquele texto de Romanos 2, que fala assim, renovai a vossa mente, não é isso? Renovai o vosso entendimento, renovai o vosso pensamento, e isso vai se transformar em um culto verdadeiro, agradável, que Deus vai receber, sabe? Então, pensando, recapitulando, lembrando de domingo passado, a gente percebeu que é só através do quebrantamento, só através do arrebentamento, deixa eu mudar a palavra, certo? Só através de eu me quebrar, é que eu começo a entender minha vida com Deus, é que eu começo a entender o quanto Deus é importante para mim, e através desse quebrar, Deus vai me conceder graça, através da sua graça,
nós começamos a viver melhor. Enfrentando meus problemas, enfrentando minhas lutas, enfrentando minhas dificuldades, apresentando para Deus isso com sinceridade de coração, fazendo perguntas, o que precisa ser mudado na minha vida, qual a área que eu preciso ser transformado, onde é que Deus tem que trabalhar para eu ser cristão de verdade, não só nominal, não só de carteirinha, não só tendo nome na membresia da igreja, algo mais. Que fraqueza, que mau hábito, que marcas do meu passado precisam ser tratadas, precisam ser trabalhadas. E aí eu falando para Deus assim: Deus, muda o meu passado, e eu quero que o meu passado seja mudado. E a gente entende que o que já aconteceu não pode ser mudado, mas Deus pode aliviar o sofrimento, mas Deus pode ajudar com que as minhas lembranças do passado não me aprisionem. Deus pode retirar a dor daquilo que me atormentou tantos anos da minha vida. Deus tem poder para isso. Não quero mais controlar as pessoas. Eu entendo que eu não tenho controle nem da minha vida e nem de quem está do meu lado. Isso é tão forte, tão forte. E para a gente que é pai, isso é um negócio muito difícil, muito difícil. Irmã Nazaré, a gente que é mãe, é um negócio muito difícil. A gente fala assim: queria tanto que o meu filho, minha filha, fizesse isso, fosse assim, queria tanto que isso fosse desnudado da mente, do coração dele ou dela, e eu não posso, eu não tenho esse poder, esse controle não está na minha mão, por mais que eu queira, não está. Isso tudo nós falamos domingo passado. Tantos aspectos. Qual é o aspecto que você tem lutado mais aí na sua vida? E nós entendemos que é preciso fazer uma escolha. É preciso fazer uma escolha. A escolha da realidade. Minha realidade. A escolha da realidade diz que eu preciso olhar para dentro de mim mesmo, abrir o jogo, falar: eu preciso de ajuda, não consigo lidar com isso sozinho. Deus, toma conta desse negócio. Eu não sou Deus, e eu não tenho poder para mudar nem a mim mesmo. Vocês conseguem fazer isso? Vou dizer para você, é uma coisa muito difícil, muito difícil. Olha, abrindo o jogo, eu tenho aprendido aos trancos e barrancos, com muita luta, com muita dor, a lidar com isso, com muita dor. Uma das coisas mais difíceis para mim, fazer com que as pessoas que estão mais próximos caminhem comigo, porque eu percebo que eu caminho melhor. Eu sei o caminho melhor, e eu fico tentando que as pessoas, Patrícia, meus filhos, meu irmão que estava morando comigo lá em casa até pouco tempo, não está mais, caminhem comigo porque é melhor. E de vez em quando eu e Patrícia tem uns pega, que eu vou dizer, dá vontade de juntar a mala e ir embora. Estou falando sério, dá vontade mesmo. E aí eu olho para meus filhos e falo assim: é por causa dos meus filhos que eu vou ficar. Ela está aqui, eu pedi que ela ficasse aqui com a gente hoje, porque é importante vocês, igreja, verem essa realidade. A gente luta contra isso, e eu sei que tem muita coisa que eu preciso mudar, porque ela não me aceita em muitos aspectos que eu preciso mudar.
E eu sei que tem muita coisa que ela precisa mudar, porque eu não aceito, porque eu percebo que ela precisa mudar. E tem dia que eu tranco a porta do meu banheiro, na hora do meu banho, e eu me ajoelho debaixo da água, e eu choro de verdade. Ela não sabe disso, está sabendo agora. E eu choro de verdade, lágrimas diante de Deus, pedindo para Deus, me ajuda, porque eu não dou conta disso, não dou conta, não consigo mudar isso, não consigo controlar essa situação, não consigo fazer isso aqui ficar melhor do que está. Depois pergunto para a Patrícia o que acontece na semana seguinte. Ela vai começar a entender o que acontece agora. Deus vem e Deus muda. Deus vem e Deus dá a clareza. Deus vem e Deus diz assim: isso que você está fazendo não pode continuar. Você está machucando meu filho, você está machucando minha filha. Ele ou ela está sofrendo demais, porque isso aqui está fora, sabe? Não pode ser desse jeito. Isso foi domingo passado, vocês entenderam agora? Um super resumo. E agora a gente continua entendendo a necessidade de uma outra escolha. Eu escolhi admitindo que eu não sou Deus e que eu preciso de ajuda. E agora eu também admito que há uma esperança. Existe esperança. O meu mundo não está perdido, minha vida não está acabada, esse ponto não é final, é só uma frase, é só um momento, e eu então peço ajuda, e eu então coloco diante de Deus, e o objetivo principal da palavra de hoje aqui é levar para cada um que está aqui nessa noite, a acreditar de todo o coração, que Deus existe, Ele se importa com a gente, e que Ele tem poder para nos ajudar nesse processo de transformação, nesse processo de mudança. Ele pode, só Ele pode. Então, sua Bíblia talvez já devia estar aberta em Mateus 5,4, quem não abriu pode abrir, que está ali o texto também. Esse é o texto base. Olha, lembramos que nós estamos revivendo o primeiro ensino de Jesus, as bem-aventuranças. Domingo passado foi Mateus 5,3, e nós entendemos o texto que bem-aventurados os que... Não, domingo passado, quem lembra? Pobres, humildes de coração, porque eles vão herdar a vida eterna, porque eles vão herdar o reino de Deus. Se você quer entrar no reino de Deus, se você quer ter vida eterna, você precisa entender a sua pobreza espiritual, porque se você achar que tem muito, cuidado. Você precisa entender a sua necessidade, dependência de Deus. E hoje, o texto fala assim: bem-aventurados ou felizes os que choram, pois serão consolados. Serão consolados. Você chora com facilidade? Você chora com facilidade? Quem me conhece um pouco mais sabe que eu choro com facilidade. Eu choro. Aqui na igreja eu não tenho chorado muito. Isso depende muito de momento de vida da igreja. Mas vocês vão me ver aqui chorando literalmente. Às vezes Deus toca no meu coração assim de uma maneira tão, sabe, principalmente quando se refere a ajudar uma pessoa que precisa de Deus. Uma questão, sabe, a gente fala assim, missionária. Isso dá uma batida no meu coração,
Qual é a situação que normalmente faz você chorar? Qual é a situação? Vai pensando aí, só para você pensar. Tá? Tem várias, né? Para alguns, um mais durão aí, o Flávio é do tipo mais durão. A gente pensa, né, Flávio? A gente pensa, né? Tem algum tipo de benefício no choro? Né? Olha, eu tenho assim, lembranças da minha infância. Eu não gostava que ninguém me via chorar. Isso me deixava assim, angustiado, terrivelmente angustiado. Então, quando eu via que eu ia chorar, eu me prendia, minha cabeça doía, me dava uma dor tão grande, porque ficava, sabe, aquele esforço de controlar para a lágrima não sair. E aí, quando eu via que não tinha jeito, eu ia para trás da casa, me escondia, lá escondido, eu chorava. Depois que passava um pouco, eu lavava meu rosto, e aí eu deixava o povo me ver. Era pequenininho, mas não gostava, não queria que os outros vissem a minha fraqueza. Mas existe um benefício. Deus fala que aqueles que choram serão consolados. Mas a mão na cabeça, o colo da mãe, o colo do pai, o abraço mais apertado, vai ser consolado, o carinho, sabe, aquele aconchego, vai ser consolado. Então, nós precisamos entender que essa escolha, ela é importante. Nós precisamos querer ser bem-aventurados, e a escolha da esperança é uma escolha que nós precisamos decidir. E aí, algumas coisas a gente precisa começar a entender. Existe algo de conhecimento para a gente. A primeira é acreditar ou reconhecer a existência de Deus. Alguém vai falar assim: não, mas eu acredito. Todo mundo aqui está numa igreja, né? É isso? Todo mundo aqui numa igreja. Eu acredito, eu reconheço. Não, Deus existe mesmo. Deixa eu dar uma informação para você. Em Hebreus 11:6 fala assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. É um texto que fala sobre acreditar que Deus existe. Mas deixa eu dizer para você, 93% dos brasileiros acreditam em Deus. Pensa, 93% dos brasileiros acreditam em Deus, 3% são ateus, falam assim: Deus não existe. Pensou? De cada 10, mais de 9, quase 100% dos brasileiros acreditam na existência de Deus. Então, a questão não é acreditar na presença na existência de Deus. A questão não é assim: Deus existe. Não, Ele existe, eu acredito. Mas que tipo de Deus Ele é? Que tipo de Deus Ele é? Quem é esse Deus? Como é que Ele é? O que é que você acredita a respeito de Deus? Quem é Deus para você? Qual é o seu conceito de Deus? Aí a coisa começa a mudar. Muitas pessoas creem num Deus parecido com o pai dele, parecido com como ele foi criado, e aí isso é um problema. Quantas pessoas são criadas por pais que molestam os filhos, e aí Deus na cabeça dele passa a ser um molestador? Quantas pessoas acreditam num Deus igual a um pai ausente? Deus passa a ser para ele uma pessoa que aparece de vez em quando. Quantas pessoas acreditam em Deus parecido com a imagem do pai que ele tem? Muitos não tiveram pai, e aí vão assemelhar com a mãe, que é a única figura que ele tem. Percebem? Difícil, porque aí a gente começa a acreditar e a entender um Deus de acordo com o meu parâmetro, de acordo com a minha ideologia, de acordo com o meu jeito de pensar.
Muitas pessoas pensam, eu gosto de pensar em Deus como, e aí você fala, completa aí a frase, como é que você gosta de pensar em Deus? Para muitos Deus é duro, Deus é carrasco, Deus é, sabe, se eu fizer isso aqui, Deus vai mandar um raio de lá e vai me partir no meio. Deus, sabe, aquele cara malvado, aquele cara impiedoso. Os outros pensam que Deus é bonzinho, que Deus é amor, que Deus passa a mão na cabeça de todo mundo, que Deus, percebem? Que Deus, não, Deus é maravilhoso, Deus é uma bênção, Deus é bom demais, hein? Conceito de Deus, entender quem é Deus, e isso é importante para a gente. Não importa como eu gosto de pensar de como é que Deus seja, o que importa é como Ele é de verdade. Quem é Deus de verdade? Deus, quem é Deus realmente? E por isso eu não preciso apenas conhecer Deus como Ele existe, mas também eu preciso entender o caráter de Deus, quem Ele é de verdade. Sabe? Entender o caráter de Deus é absolutamente importante, para eu saber como é que Deus vai trabalhar na minha vida, qual é o tipo de ação, de atitude que Ele vai ter com aquilo que eu tenho necessidade, com o meu pedido de ajuda. E até que a gente saiba, que eu saiba quem Deus realmente é, minha confiança nele vai estar abalada. Isso é verdade. Porque muitas vezes nós pedimos coisas para Deus e Deus não atende, e aí eu fico sem saber por que Deus não me atendeu, né? E aí você fica aí na encruzilhada, por que Ele não ouve meu pedido? Tantos anos, pedindo a mesma coisa, e Deus não atende. Será que tem alguma coisa errada? Que Deus é esse que eu estou acreditando, que eu estou pensando? E a Bíblia diz assim, em João 14, 8, 9, disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Filipe falando, e aí então Jesus vai responder para ele: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-me o Pai? Vocês começam a entender aqui alguma coisa? Quanto tempo de igreja nós temos? Quantas vezes sentamos nesses bancos? Quantas vezes viemos aos cultos das igrejas? E quantos louvores, quantas palavras? E aí você fica tentando descobrir como é que Deus é, quem Deus é, o que é que Deus pode fazer. Filipe, andando com Jesus o tempo todo, pergunta para Jesus: não, a única coisa que basta aqui é Deus. E aí Jesus se assusta. Quantas vezes Jesus tem se assustado com a gente? Você já parou para pensar nisso? Porque Ele é Deus. Se você o viu, você viu Deus. Se você se relacionou com Jesus, você se relacionou com Deus. Vocês começam a entender, a perceber, e a gente fica orando tanto: Deus, 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 o Deus transcendente, o Deus longe, o Deus, e a gente pede assim, com uma força, e você dobra o joelho, e seus músculos parece que vão se arrebentar, porque eu tenho que fazer aqui muito empenho, para eu chegar aonde Deus está, sendo que Ele se apresenta na forma de Jesus. É o Jesus que veio em forma de homem. Colossenses 1,15 fala assim: Ele, Jesus Cristo, é a imagem do Deus invisível. Então, se nós queremos saber como Deus é, basta olhar para Jesus. Ele é a expressão visível de Deus. Deus se apresentou à humanidade através de Jesus. É Deus na forma humana. Se a gente quer conhecer Deus, o jeito de conhecer Deus é conhecer Jesus, entender Jesus, estudar Jesus, ouvir Jesus,
acreditar em Jesus, seguir Jesus. É essa a forma, é isso que a gente tem que fazer, esse é o nosso jeito, é isso que foi ensinado por Jesus. Então, uma coisa muito importante a respeito de Deus, Deus Pai, Deus Jesus, Deus Espírito Santo, que a gente precisa implantar na nossa mente Ele conhece a nossa situação. Ele conhece a minha situação, Ele conhece o meu problema, Ele conhece a minha luta, Ele sabe aquilo que me atormenta, Ele sabe aquilo que me cria dificuldade com a Patrícia, o que cria dificuldade dela comigo. Ele sabe já dos meus conflitos com cada um dos meus filhos, com os meus medos, com cada um deles, o que vai ser de cada um deles, qual a tendência que cada um vai seguir, porque cada um deles tem uma personalidade própria, que eu não vou conseguir mudar. Vocês conseguem entender? Consegue, Alessandra? Olhando para os seus pequenos? Eu não vou conseguir mudar a personalidade deles. Eles nasceram com uma. O que eu posso fazer? Primeiro, Deus conhece a minha situação, Ele sabe. Salmo 31:7 diz assim: pois viste a minha aflição, é Davi falando, e conhece a angústia da minha alma. Então Deus vê as crises que nós estamos vivendo, Ele sabe de todas elas. Ele sabe da nossa crise, Ele sabe do nosso problema, Ele sabe da nossa luta. Salmo 56:8, Davi também fala assim: registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre, acaso não estão anotadas em teu livro? Gente, pensou? Isso é algo incrível. Deus tem cada lágrima nossa guardado em uma vasilha. Sabia? Cada lágrima, cada angústia, cada sofrimento que nós passamos, Deus tem tudo registrado. Deus sabe de tudo que acontece na vida da gente. Ele conhece a individualidade de cada um. Deus sabe das bobagens que a gente faz. Sabia? Deus sabe das bobagens, Deus sabe dos nossos erros, Deus sabe dos nossos fracassos, Deus sabe das mancadas, Deus sabe, Ele sabe de tudo, individualmente, da vida de cada um. Lá no último dia, lá no nosso julgamento, vai abrir um livro lá, e vai ter um pendrive escrito o meu nome, e lá naquele pendrive vai ter tudo que eu fiz. Pensa, tudo registrado, tudo gravado, imagens holográficas, volta assim, ó, como se estivesse lá na hora, 100% Full HD, tudo anotado por Deus. Então, Deus sabe, mas sabe a outra coisa que a gente precisa entender do caráter de Deus? Deus se importa. Isso é importante para nós. É importante a gente entender. Sabe por que isso? Eu falo assim: pastor, mas já ouvi isso muitas vezes. Tantos pastores já falaram isso aqui na igreja, em muitos seminários, em muitos lugares. Assim, uma coisa é você ouvir, outra coisa é você dar crédito. Deus se importa. Ele sabe da sua carência, mas Ele também se importa. Salmo 103, 13 e 14 afirma o seguinte: como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão do que os temem, pois Ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que nós somos pó, quase nada. Sabe o que significa isso? A gente olha assim: mas Deus está nos menosprezando? Não, Deus sabe que nós temos muitas fraquezas. Deus sabe que nós somos muito limitados. Deus sabe que nós não conseguimos lidar com muitas situações. Deus sabe. Hoje eu posso falar isso porque isso não vai criar mais problema para a Patrícia. Um tempo atrás eu não podia nem tocar nesse assunto, mas
Pergunta para ela como que era dirigir para ela. Como que era a ideia de tirar a carteira? Gente, cada vez que ela ia fazer uma prova lá, eu tinha um mês de tortura. Era ou não era? Porque era um assunto muito difícil, muito complicado, coisa assim, penosa, difícil de lidar, mas Deus sabe. Por quê? Porque nós temos limitações, porque nós temos fraquezas, porque nós não conseguimos lidar com algumas áreas difíceis da nossa vida. Por isso nós sofremos com depressão, por isso nós temos dor de cabeça, dor de estômago, sabe? Por isso nós temos tantos males gerados. Sabe por quê? Porque nós não sabemos lidar com a gente mesmo. E tudo isso, Deus sabe de tudo isso, Deus se importa com tudo isso. Jeremias 31:3 fala assim: eu amei com amor eterno, com amor leal a atrair a humanidade. Ele está falando. Então o amor de Deus, ele não falha para conosco, Ele ama a gente, Ele se importa com os nossos dias bons, com os nossos dias maus, Ele olha para todos os nossos dias. Deus continua nos amando sempre, porque o amor dEle é incondicional. Não tem condição, não é assim, não é se eu fizer alguma coisa, não é o que eu fiz, aí Deus vai me amar porque eu o agradei. Nós somos assim, Deus não é assim. Independentemente da minha atitude, da minha ação, Deus vai me amar, Deus vai se importar comigo, Deus vai cuidar de mim. Então Deus não apenas sabe da nossa situação, Ele também se importa com ela, e Ele se importa tanto que Ele enviou seu Filho, Ele enviou Jesus. Obrigado, Nazaré. Sabe, Deus, Ele veio à terra justamente para falar assim: eu me importo com vocês. E hoje a gente vai celebrar a ceia, que é a amostragem completa de falar: eu estou aqui na mesa com vocês, e hoje eu vou me entregar, vou deixar eles me prenderem, hoje eles vão me colocar lá de trás das grades, eles vão me bater, eles vão me confrontar, eles vão me levar para a cruz. Eu sei de tudo isso. Já conversei com o pai, pedi para o pai me livrar dessa. Qual foi a atitude do pai? Como é que é quando você pede uma coisa para o seu pai e ele não fala nada? O que é isso? A resposta foi: não dá para livrar dessa. Essa aqui é a sua missão, você vai morrer mesmo. Então Ele se importa a esse ponto. Romanos 5:8 diz assim: mas Deus demonstra seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor, quando ainda nós éramos pecadores. E a terceira questão do caráter de Deus é: Deus pode mudar a nossa situação. Ele pode, Ele tem poder para isso. 2 Coríntios 5:17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, ou seja, foi transformado, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Sabe o que é interessante nesse texto? A gente lê esse texto e não entende esse texto direito, não entende direito. Sabe por quê? Você lê esse texto assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Vamos raciocinar, você está em Cristo? Está. Aí o texto continua e fala assim: as coisas antigas já... Agora outra pergunta: já passaram mesmo? Aí você fica numa encruzilhada agora. Aí agora o problema entra na sua cabeça: vai, espera lá, não mudou? Como assim? Né? Como assim? Eis que surgiram coisas novas. A gente não entende isso porque você pensa numa mudança assim, ó. Não é assim?
Mas se você fizer uma análise de como você era antes e como você é hoje, houve mudança? Houve, Goiás? Houve mudança de comportamento, houve mudança de caráter, houve mudança de maneira de tomar decisões? Gente, houve sim, porque Deus não agride aquilo que a gente permite que Ele mude. Então nós somos mudados de acordo com aquilo que você permite. Tem pessoas que vão morrer de idade, velhice, vão para o caixão, espiritualmente bebês, tomando mamadeira, porque não quis largar a mamadeira. Acredita nisso? Vão salvas, vão para o reino dos céus, vão para a eternidade, mas perderam oportunidades espetaculares, perderam maravilhas de Deus, perderam um caminhar de fé, pessoas assim, vivem eternamente frustradas, eternamente é um jeito de dizer, né? Vivem na terra frustradas, sabe, não entendem por que as coisas não dão certo, não entendem as provas, não entendem as lutas, não entendem as dificuldades, não entendem porque não conseguem tomar a decisão da esperança, de pedir ajuda para Deus e deixar Deus fazer, e fica caminhando desse jeito. E aí Romanos 5,8 vai dizer assim: mas Deus demonstra seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor. Eu li esse texto, né? Nós ainda pecadores. O que essa verdade fala para você a respeito da natureza de Deus? Pensa, se importa a ponto de morrer por cada um de nós. Primeiro, nós entendemos que eu preciso reconhecer a existência de Deus, certo? Segundo, nós entendemos o caráter de Deus, que foi isso que nós falamos agora. Terceiro, eu preciso aceitar a oferta de Deus. Deus está fazendo uma oferta para nos ajudar. Deus quer que a gente seja transformado. Deus quer que a gente tenha a nossa vida mudada. Deus quer, Ele oferece isso para a gente. Ele tem poder para nos libertar espiritualmente. Amém? Deus quer transformar você. Deus quer mudar. Deus faz isso, mostra isso. Deus se importa. Ele quer ver isso da nossa igreja. Ele oferece para você esse poder para mudar. Deus fala assim: toma poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Esse poder de Deus que vai mudar a vida da gente. Mas vou dizer uma coisa para vocês, sério mesmo, não é suficiente só acreditar nisso. Não basta só acreditar nisso que Deus pode dar. O diabo também acredita nisso. Os demônios também acreditam nisso, eles sabem, eles tiveram comprovação visual, mas eles não compartilham disso, eles não compartilham do poder de Deus, eles não estão conectados com Deus, estão desligados de Deus. Então não basta só acreditar, é necessário tomar uma atitude. Um único caminho, um único jeito, chama-se rendição. Rendição. Enquanto você achar que eu posso, você não se rendeu. Enquanto você achar que o controle está na sua mão, você não se rendeu. Enquanto você ficar procurando alternativas para aquilo que você sabe que é impossível, não se rendeu. E isso é sério. Enquanto eu acho que de alguma maneira eu vou dar um jeito, eu vou pegar ele ali no meio do caminho, eu vou descobrir, eu vou mostrar, eu vou resolver esse negócio. Enquanto você estiver nessa, você não se rendeu. Então, rendição significa não consigo, entrego. Entrego.
entrego. Deus, não dou conta, eu não posso mudar isso, então eu entrego. E tem que ser de todo o coração, e tem que ser a Jesus. Assim, não tem outro, pastor, não tem outro, não tem outro, é sério. É a Jesus. Jesus, esta aqui é a minha luta, qualquer uma que seja, coisas simples, coisas banais, coisas médias, coisas graves. Essa aqui é a minha luta. Entregar para Deus. A entrega é absolutamente necessária. Deixar que Deus trabalhe através do seu Espírito. Ele vai trabalhar. E alguém pode dizer assim: mas aí são duas coisas diferentes. Deus trabalha no Espírito, mas esse negócio aqui é matéria, então deixa que a matéria a gente resolve com matéria. Percebem? Isso é uma saída para dizer: não me rendi. Não me rendi. Esse negócio aqui é espiritual, acho que é demônio, é Satanás, é não sei o quê, então eu vou trabalhar com oração. Mas isso aqui é da carne, é o câncer. Então câncer, só o Araújo Jorge resolve. Uai, não, vou levar para o Araújo Jorge? Vou levar, mas eu vou dobrar diante de Deus. Vou me render, vou me entregar, vou falar: Deus, isso aqui, eu sei que é só o Senhor que resolve. Posso fazer essas coisas que eu tenho que fazer, porque é a praxe nossa, é a rotina nossa, mas eu tenho que entregar para Deus. Eu tenho que deixar Deus resolver. Eu não posso tomar isso de Deus a hora que eu achar: não, Deus não está dando conta não, deixa eu dar uma ajudinha aqui. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, eu preciso de boa vontade entregar para o Senhor. Mas uma coisa é importante: boa vontade não muda ninguém. Boas intenções não chegam a lugar nenhum. Alguém já disse por aí que de boas intenções o inferno está, né? Não adianta. Sabe o que muda? O que muda, o que gera transformação? O poder que Deus nos dá. Isso gera transformação. O poder que vem de Deus. Isso promove alteração na gente, transformação na gente. E então, eu preciso, precisamos do poder de Deus para quebrar o poder do erro sobre nós. Nós precisamos do poder de Deus. Você tem que colocar isso na sua cabeça e fazer isso acontecer. Nós precisamos do amor de Deus, e isso Ele oferece para nós, e isso Ele dá. Ele fala assim: é seu, está aqui, é o meu amor, é seu. Ele oferece para cada um de nós. Olha, esse negócio do amor de Deus é assim, é intimidade de verdade, é intimidade genuína, é sem muro, sem máscara, sem medo de ser rejeitado, sem medo de ser rejeitado. É você chegar diante de Deus e falar assim: Deus, essa aqui é a minha vida. E aí você abre o verbo. Deus já sabe? Já sabe. Deus já sabe. Mas por que eu preciso falar? Porque se você falar, não há quebrantamento. Se você não falar, não há quebrantamento. Se você não falar, não há reconhecimento. A questão não é para Deus, não. A questão é para mim. Eu preciso fazer isso. Isso é importante e é bom. É para mim. É necessário para mim. Eu tenho que falar: eu estou assim, eu preciso disso. Então, precisamos de autocontrole, precisamos de equilíbrio, e isso só vai acontecer com Jesus. Então, como que funciona isso? À medida que Jesus vai controlando a nossa vida, à medida que Ele vai fazendo as coisas acontecer, as transformações vão surgindo em nós. Amém? Vocês estão entendendo isso aqui? É importante. À medida que Jesus vai tomando as decisões,
À medida que Jesus vai trabalhando as minhas questões, à medida que eu vou me entregando e Jesus vai fazendo, Deus vai dando a nós do seu poder e nós seremos transformados em nome de Jesus. Então não adianta você querer ficar com um negócio na mão. É bobeira, é besteira. Não adianta você achar que tem solução, vai dar errado, não vai dar certo. Então, Mateus 5,4, para a gente encerrar, diz: felizes são os que choram, pois serão consolados. Sabe o que significa isso? Felizes os que têm sensibilidade para o seu próprio erro, sensibilidade para o seu próprio pecado, sensibilidade para o seu jeito de ser, sensibilidade para a sua vida, e o processo de chorar, se lamentar, de reconhecer que precisa. O choro é importante, sabe por quê? Não é aquele choro falso, não, é o choro assim: Deus, já tentei tudo e não deu certo, Deus, já fiz de tudo e não deu certo, Deus, então me ajuda porque eu não consigo mais. Amém? E aí o Espírito do Senhor vem e lhe dá poder. Aí o Espírito do Senhor vem e o seu coração se alegra. Aí o Espírito do Senhor vem e te renova, o seu semblante muda, a sua preocupação diminui, a sua carga fica mais leve. Mas enquanto o semblante estiver fechado, enquanto a carga está pesada, enquanto a preocupação é grande, sabe o que significa isso? Você não entregou para Deus. Jesus não está controlando. Enquanto você tenta achar um escape, significa Jesus ainda não está controlando. É simples assim. Como é que eu sei? Só isso. Só isso. Está tentando solução ainda, está tentando jeito ainda, já esgotou tudo, mas você pensa: opa, abriu uma luz lá no fim do túnel, Deus está abrindo uma janelinha, e aí você vai tentar completar a abertura. Sabe o que significa isso? Negativo. Jesus não está controlando nada, você ainda não deixou, eu ainda não deixei, eu ainda estou no controle desse negócio. Então, olha, quando fazemos essa escolha, nós chamamos de escolha da esperança. Esperança. Deus estará conosco. Deus vai nos confortar nas nossas derrotas, nas nossas misérias, nas nossas lutas. Deus vai nos dar amor, para que a gente fique, sabe, em paz. Deus vai nos dar poder, e Deus vai nos dar autocontrole. É Deus que vai dar autocontrole. E aí de repente você se vê em uma situação que normalmente você exploderia, normalmente ia sair fogos de artifício, pum, pum, pum. Aí de repente você vê: mas não estou tranquilo, estou em paz. O que aconteceu? Eu consegui controlar? Nossa, eu consegui. Jesus deu autocontrole para você, porque você entregou para Ele, porque é Ele que está controlando na verdade. Então Ele é muito mais que um poder, é muito mais, Ele é uma pessoa, e Ele deseja que você se conecte a Ele, que você se entregue a Ele. De quem que eu estou falando? Jesus. Eu estou falando de Jesus. Essa é a importância das nossas células, sabia? Deixa eu falar uma coisa que não está na lição de hoje para vocês. A gente lida muito com Deus transcendente e Deus imanente. Você sabe qual é essa diferença? Deus transcendente é o Deus criador, é o Deus distante, é o Deus grande, é o Deus que a gente não entende, é o Deus que foge, sabe, aos nossos limites. É mais do que a gente pode entender. Esse é o Deus transcendente. O Deus imanente
é o Deus comigo, é o Deus pertinho de mim, é o Deus que entra na minha cabeça, é o Deus que me ajuda nas minhas decisões, é o Deus que me acompanha. Sabe como que isso acontece na igreja? O Deus transcendente, ele acontece na vida da gente em 2 momentos dos nossos encontros com Deus. É no meu momento a sós com Deus, eu na minha casa, adorando a Deus, lendo a Bíblia, cantando, ok? Esse é o Deus transcendente, é Deus que você vai atrás dele. E aqui agora, é o Deus no grande, é o momento da grande celebração, você fala assim, nossa, tanto de gente, dá uma olhadinha para o lado, que legal, né? Que tanto de gente. Mentira, você está sozinho. Como, pastor? Sabe por que você está sozinho? Quando você ora sozinho, você e Deus. Quando você canta sozinho, você e Deus. Quando você lê a Bíblia, lendo ali, você lê sozinho, você e Deus. Vivemos o Deus transcendente aqui agora. Sabe quando é que você vive o Deus imanente? No seu encontro lá na célula, porque lá você aperta a mão um do outro, lá você abraça o outro, lá você fala o que você quer, lá você abre o seu coração, o outro te escuta, e aí o outro ora com você, e aí você e o outro vão até Deus. Esse é o Deus imanente. Isso acontece no seu encontro na semana. É outra coisa, é diferente. Aí você vai entender aquela palavra de Jesus, aonde estiverem 2 ou 3, ali eu estarei, na presença da intimidade com as pessoas em comunidade, ali é de verdade. Então, para a gente encerrar, que eu já fugi do meu horário, não, estou em cima dele, olha, é muito importante você fazer essa escolha, amém? Muito importante, a escolha da esperança, pedir ajuda, você não vai conseguir resolver sozinho, amém? Pede ajuda, eu sei que esse Deus Todo-Poderoso vai lhe ajudar em nome de Jesus, amém? De repente você fala assim, meu problema é muito grande, não existe tamanho para Deus. Meu problema é tão pequenininho, por que eu vou incomodar Deus com isso? Não existe isso para Deus. Deus não tem esse negócio de tamanho, sabe, não tem isso. Deus quer que você vá até Ele, Deus quer que você o reconheça, Deus quer que você creia, Deus quer que você confie, então Deus quer que você entregue, Deus quer que você dê o controle para Jesus, Deus quer que você deixe Jesus controlar, Deus quer que você agradeça por perceber as mudanças acontecerem, amém? Sabe, esta é a decisão mais importante que nós temos que tomar na nossa vida, entregar para Jesus, eu sou membro de igreja há muitos anos, não importa, entrega para Jesus, porque até hoje você tem luta, até hoje você tem coisas a serem mudadas, até hoje Jesus precisa ainda transformar a sua vida. Aí você, pastor, estou começando agora, estou começando a entender. Declare Jesus, fale, Jesus, eu entrego minha vida para o Senhor, e eu tomo essa decisão, a decisão mais importante da minha vida. Fale assim, não quero caminhar mais sozinho, amém? Não quero caminhar mais sozinho, quero caminhar com Jesus. Ao que é novo na caminhada, e também aquele que está caminhando há muito tempo, mas especialmente ao que é novo, queremos te ajudar. Amém? Queremos te ajudar. Se você não está em nenhuma célula, procure uma célula. Quer ver? Fica de pé os líderes de célula, os líderes em treinamento e os anfitriões. Fiquem de pé. Fique de pé. Vê se você reconhece essas pessoas. Vê. Se você reconhece, ok? Se você reconhece, vai até eles. Vai até eles e fala assim, eu quero ir na sua célula e você vai me ajudar, amém?
Amém? Amém? Viu, igreja? Amém? Pode sentar, certo? E eu sei que Deus está nos ajudando nessa caminhada. Isso é muito importante. Então, creia, receba, abra o seu coração, volte-se para Deus agora mesmo, em nome de Jesus. Amém? Obrigado, Pai Todo-Poderoso, por essa palavra à nossa igreja. Palavra do Senhor ao nosso coração. Que nesta noite o Senhor, mais uma vez, processe mudanças na vida da gente. Que o Espírito Santo do Senhor venha sobre cada um que está aqui agora, Deus. Que o Espírito Santo do Senhor traga discernimento dessa palavra. Que o Espírito Santo do Senhor acomode nos corações a dependência de Jesus. Que nós tenhamos coragem de falar: não consigo, estou com problema, Jesus, me ajude. Eu sei que o Senhor se importa comigo, eu sei que o Senhor quer me dar poder, eu sei que o Senhor me ama, eu sei que o Senhor quer me dar equilíbrio, autocontrole. Então, Pai, eu preciso dessa ajuda. Conceda, Deus. Conceda às pessoas que estão aqui nesta noite, conceda aos membros da igreja, conceda aos visitantes, conceda aos líderes de célula, discernimento, poder do Senhor, conceda aos anfitriões, palavras de bondade, sorriso no rosto, boa receptividade àqueles que estão indo nas casas. Pai, que a igreja do Senhor, que esta igreja entenda que é importante essa vinda aqui no final de semana, para a gente se ver, para a gente se abraçar, para a gente adorar junto, para a gente proclamar junto, para a gente buscar a palavra do Senhor, para a gente falar do Senhor, cantar do Senhor, orar ao Senhor, mas que também, ó Deus, durante a semana, que a gente consiga ter tempo na nossa agenda, para juntos ter mais intimidade um com o outro, ter coragem de falar da nossa luta, do nosso problema, e um com o outro, sendo ajudado pelo Senhor, e o outro ajudando o outro também. Deus, esse é um mover do Senhor na nossa igreja. Acreditamos em nome de Jesus que essa transformação, ela é verdadeira aqui no nosso meio, e é por isso que a gente agradece, ó Pai, em nome de Jesus. Amém?